Bom dia a todos. Chamo-me Paulo Garcia, sou um jovem com 46 anos. Iniciei a minha atividade em 1991, não como empresário. Eu fui para Coimbra estudar, eu sou daqui de perto, e por lá fiquei. Ainda antes de acabar o curso, por questões de rendimento familiar, que não eram os melhores. Eu sou descendente de uma família de operários. Tive necessidade de começar a trabalhar em 1991, antes ainda de ter concluído a licenciatura. E desde logo fui trabalhar para uma empresa na área da formação profissional, nos primórdios da formação em Portugal, e fui convidado para ser diretor de marketing, dado que a minha área era a economia. E uma das primeiras questões que se colocou como desafio para mim próprio foi como é que eu me vou posicionar, sendo eu um jovem, muito jovem ainda, numa empresa onde já estão pessoas com alguma idade e com alguma experiência. Aquilo que me surgiu à cabeça foi exatamente ser irreverente, ser capaz de ser eu próprio e, muitas das vezes, perante os mais experientes, se fosse preciso dar um morro em cima da mesa para eu conseguir fazer valer as minhas posições. E foi isso que me deu, desde logo, projeção nessa empresa. Portanto, eu comecei por trabalhar a área do marketing, fui sempre uma pessoa com convicções muito fortes e nunca tive medo de qualquer tipo de desafios. Estive lá 3 anos. Passado 3 anos, fui convidado por outras pessoas que lá trabalhavam para avançar um novo projeto de uma nova empresa, também na mesma área, na área da formação profissional, e fui convidado para ser colaborador dessa nova empresa. E eu aceitei o desafio porque, como sou irreverente e como disse há pouco, gosto de desafios novos. Já estava ali há 3 anos, já não era bem, já estava um bocado cansado de fazer a mesma coisa e aceitei o desafio. Estive nessa empresa até 2001, até 2000, exatamente. E, portanto, em 2000 também já estava um pouco cansado de fazer mais do mesmo. E como eu era um pouco o rosto da empresa, tudo passava por mim, eu era gestor de projetos, era coordenador, enfim, era quase tudo. Muitas das vezes substituí o empresário. Decidi avançar para alguma coisa que me desse gozo fazer. E em 2000 lancei um pré-projeto, na altura ainda em sociedade com o meu patrão. Foi um projeto que durou 1 ano e durante o qual eu tive a oportunidade para experimentar o ser empresário. Eu nunca tinha sido empresário, embora os clientes da empresa me considerassem muitas vezes como sendo eu o empresário, mas não era. Eu vivia a coisa intensamente. E entre 2000 e 2001 eu tive um negócio intermédio. Eu chamo-lhe intermédia porque foi uma experiência. Criei uma empresa, na altura, ligada à área do design e da comunicação e, portanto, também dos estudos de desenvolvimento. Durante esse ano eu tive a oportunidade de aprender, de emergir enquanto empresário, perceber o que era isto de ser empresário e, portanto, permitiu-me adquirir conhecimento e viver novas experiências. Ao final de 1 ano, e dado que havia aqui também algum conflito com o meu anterior patrão, eu decidi separar-me dele definitivamente, encerrar essa empresa e em 2001 criei a Lopes Garcia Consultores, a minha empresa. Aquela tem o meu próprio nome, Lopes Garcia, eu sou Lopes Garcia e a empresa chama-se Lopes Garcia. Portanto, nessa altura criei a empresa, éramos 3 pessoas. Quando criei a empresa já tinha trabalho, já tinha encomenda. E dediquei-me desde logo à questão da consultoria. Na altura chamava-se consultoria formativa, que é uma espécie de formação à ação para as empresas, e fui contratado pela AEP, onde eu já trabalhava como pessoa individual, AEP do Porto, para desenvolver trabalhos de consultoria, de coordenação de projetos nas associações empresariais. E a Lopes Garcia começou assim, 3 pessoas a trabalhar. O negócio veio, os clientes chegaram, o trabalho continuou a aumentar e a empresa começou a crescer até que chegou quase aos 20 colaboradores, uma coisa brutal nos dias de hoje. E durante todo este percurso tivemos uma fase muito interessante em que a empresa teve imenso êxito, algum sucesso também.
Mas também, como todas as empresas e todos os negócios, sofremos de uma dor chamada crescimento. O crescimento é aquilo que todos nós ambicionamos, mas também, se não nos prepararmos para ele, podemos ter alguns dissabores. E, portanto, a mim aconteceu-me isso. Deixei que a empresa se deixasse envolver nesta bola de crescimento contínuo, fui aumentando a estrutura da empresa e, com isso, naturalmente, comecei a ter custos excessivos, porque tudo mudou. A empresa tem 14 anos, fez 14 anos em outubro, e, portanto, hoje estamos numa sociedade diferente, numa conjuntura diferente, e as empresas não podem ser tão gordas como eram antigamente. E a Lopes Garcia, de facto, hoje está a atravessar uma fase de mudança de paradigma, de posicionamento no mercado, porque efetivamente aquilo que era antes já não é agora. E, portanto, estamos a reinventar o negócio. Portanto, não são muitas as empresas, infelizmente para nós portugueses, não são muitas as empresas que passam os 10 anos de atividade. A minha já passou, e eu espero que chegue aos 20, pelo menos, para depois pensar nos outros a seguir. Só que estamos a reinventar a roda, porque é necessário, neste momento, olharmos para o futuro de uma maneira diferente. Há escassez de recursos e nós temos que pensar dessa maneira. Portanto, o que é que acontece? Eu, entretanto, durante todo este percurso de Lopes Garcia Consultores, fui criando novas empresas. E posso-vos dizer, de quase todas as que criei, quase todas fechei. Isto pode ser assim um bocado um paradoxo, mas quando nós tentamos fazer coisas, acreditamos nelas, nem sempre o sucesso nos bate à porta. Portanto, costuma-se dizer que para se tomar uma medida certa temos que falhar 7 ou 8 vezes. E, portanto, aqui comigo aconteceu a mesma coisa. Nem sempre basta apenas ter uma ideia para avançar com o negócio. Não basta nós próprios pensarmos que a nossa ideia que é a melhor ideia do mundo. Muitas das vezes não é. Ou então, muitas das vezes, já há outros que tiveram a mesma ideia que a nossa. E, portanto, isto aconteceu um pouco com os meus novos negócios, que, na minha perspectiva, eram ótimos negócios, tinham tudo para ter sucesso, mas depois não tiveram. E não tiveram por um motivo muito simples, e é desde já uma sugestão que eu deixo para quem quiser avançar nesta área, que é, se nós quisermos avançar para um negócio, temos que pensar muito bem nos recursos, sobretudo os recursos humanos, e quando se trata de serviços, o capital humano é o mais importante. Que recurso é que nós devemos ter connosco? Porque se fizermos com que tudo dependa de nós, vai ser muito difícil, porque nós depois começamos a estar ocupados com uma coisa, ocupados com outra, e perdemos o foco do negócio. E o negócio sem nós nunca vai funcionar, porque nós somos a única pessoa que acreditamos nele. E, portanto, é importante que todas as pessoas que criem uma empresa, que acreditam numa ideia, num negócio, que façam também acreditar aqueles que vão trabalhar convosco no mesmo negócio. Para quê? Para poderem delegar responsabilidades, delegar tarefas, funções. Porque, caso contrário, quando tudo fica a depender de nós não conseguimos ir a todo lado ao mesmo tempo e as coisas começam a falhar. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu não tive uma preocupação em me rodear de recursos capazes de, não digo de me substituir, mas capazes de acreditar naquele modelo de negócio, naquele negócio em particular, e de o levar para a frente. E, portanto, isto é fundamental nos dias de hoje. Nós avançarmos com uma ideia em que acreditamos, mas também termos ao nosso lado alguém que perceba muito daquilo e que acredite também. Muitas das vezes podemos recorrer a um sócio que tenha uma competência diferente da nossa e então aqui já começamos a partilhar, já começamos a dividir, no fundo, o esforço e talvez as coisas se tornem um bocadinho mais equilibradas. E durante todo o meu percurso isto foi acontecendo. Fui abrindo empresas, fui fechando, mas a minha empresa, a Lopes Garcia Consultores, mantém-se ativa e mantém-se viva. E também foi com base nisto, em todas estas experiências que eu passei, que eu vivi, e que posso-vos dizer que algumas delas saíram bem caras, mas a vida é assim mesmo e, portanto, temos que continuar a lutar, temos que continuar a acreditar, que eu hoje chego a uma fase e que posso dizer que tenho uma solução para as pessoas que querem avançar com ideias e com negócios, chamada Imagina-te. Imagina-te era o tema da minha intervenção de hoje e imagina-te é aquilo que vocês vão ter que fazer. Quem quer ser dono do seu destino
tem que imaginar, tem que se imaginar. E imaginar-se com moderação. Este com moderação, que habitualmente vem associado ao consumo de bebidas alcoólicas, neste caso concreto, também se aplica. Imaginem-se, mas imaginem-se com muita moderação. Porque hoje em dia não há recurso para nós nos atirarmos de cabeça para aquilo em que acreditamos. Temos que ter calma, cuidado e sabermos investir em nós próprios para que, quando avançarmos com alguma coisa, avançarmos de forma mais segura. Embora nós sabemos que o risco está sempre associado ao negócio. A ideia aqui é tentar diminuir o risco. E há uma coisa que é extremamente importante. Todos nós temos ideias, mas será que todos nós temos perfil para ser empreendedores? Se calhar seria a primeira questão a pensar. O que é o perfil do empreendedor? Posso dizer que o Instituto de Emprego e Formação Profissional fez um bom estudo sobre o perfil do empreendedor. Existe, inclusive, uma lógica de variáveis que vão desde a criatividade, à gestão, enfim. Há um conjunto de competências que são necessárias para que um empreendedor o possa ser. Um empreendedor ou uma empreendedora. E, portanto, esta questão das competências é fundamental. Só depois de estarem analisadas as competências e de vocês poderem ir à procura daquilo que necessitam para reforçar esse mesmo núcleo de competências, é que se pode pensar em avançar com alguma coisa. Portanto, vamos tentar fazer aquilo que eu não fiz, foi avançar primeiro com a ideia, com o negócio, e depois é que fui atrás do prejuízo. Aqui vamos tentar fazer a coisa ao contrário. Primeiro vamos buscar as nossas competências intrínsecas e vamos buscar as outras que não temos, para depois nos prepararmos para o futuro, que será a criação de um negócio. Porque para se criar um negócio é preciso ter-se vontade, acreditar, mas também termos perfil. Porque muitas vezes as pessoas criam negócios, abrem uma empresa, mas não sabem o que é uma empresa e não sabem quais são as obrigações que têm. E posso-vos dizer que são muitas. Mas isto também não é para vos desmotivar, é para vos motivar. Vocês têm que, antes, informar-se, adquirirem as competências, perceberem e depois enquadrarem o negócio. E chega aí a questão do plano de negócios, que é extremamente fundamental. É preciso, para além de ter a ideia, saber se essa ideia é ou não rentável, é ou não sustentável. Porque nem todas as ideias o são. E é aqui que nós temos que nos focar. Portanto, a minha experiência de vida, o que é que me ensinou? Ensinou-me que eu não devo pôr a ideia à frente de tudo. Devo ser cauteloso, devo pensar nas coisas e depois, sim, tentar fazer com que a ideia, e se calhar até fazer um retoque, com que a ideia fique naquele ponto em que podemos dizer assim, ok, vamos avançar, o risco já é menor e eu já sei muito bem com o que é que vou contar e o que é que vou ter que fazer para ter sucesso. Portanto, aquilo que vos deixo enquanto recomendação é precisamente, antes de avançarem com alguma coisa, por favor, tentem adquirir as competências que são a base de tudo. Não basta saber fazer sapatos para os vender, para ter uma empresa. É preciso depois ter outras características que são fundamentais para que o negócio tenha algum sucesso. E, portanto, é o desafio que eu vos deixo. Para terminar a minha intervenção, apenas queria agradecer, em nome da ADN Gouveia, a Agência para o Desenvolvimento dos Negócios de Gouveia, o facto de podermos estar aqui. Nós também estamos aqui em copromoção e é com enorme alegria e felicidade que vejo iniciativas como esta aqui a decorrer em Gouveia, e nós aqui bem precisamos de irreverência, bem precisamos de atitude, bem precisamos de novas coisas, novas empresas, novos desafios. Gouveia precisa de dar o salto e esta é a altura para o fazer. Portanto, da minha parte, o meu agradecimento, e espero que todos vós possam concretizar as vossas ideias, possam avançar com os vossos negócios mais tarde ou mais cedo, mas façam-no com moderação. Muito obrigado.